Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas quero que você se sinta muito bem-vindo dentro da nossa disciplina. Essa é uma aula inicial, introdutória, onde eu vou apresentar os conceitos principais do que é a nossa disciplina, do que nós iremos estudar e também o primeiro conceito que nós veremos. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui a minha tela. Bem, inicialmente para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Ferreira Prado. Esse daqui é o meu contato oficial, tá? Que deixo aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade, é por meio deste e-mail que nós podemos nos comunicar, gustavo.prado@iffarroupilha.edu.br, e serei o professor de física ao longo desse ano com vocês. O que a gente vai estudar esse ano na disciplina de física, né? No primeiro ano, basicamente, vocês estudaram cinemática, dinâmica e gravitação. A gente vai aplicar alguns desses conceitos nesse segundo ano para uma área muito específica da física, para algumas áreas específicas da física, assim, enquanto o primeiro ano era mais voltado para mecânica, o segundo ano tem vários conceitos que são trabalhados, mas basicamente no primeiro semestre nós trabalharemos com mecânica de fluidos, que está aqui, ó, esse primeiro conteúdo aqui. Para a gente falar de fluidos, eu queria trazer para vocês aqui um texto muito interessante, que é a abertura do capítulo do livro, que mais à frente eu falo qual é que a gente vai utilizar. Ele fala assim, ó, a física dos fluidos é a base da engenharia hidráulica, um ramo da engenharia com muitas aplicações práticas. Um engenheiro nuclear pode estudar o escoamento das águas nas tubulações de um reator nuclear após alguns anos de uso, enquanto um bioengenheiro pode estudar o fluxo de sangue nas artérias de um paciente. Um engenheiro ambiental pode estar preocupado com a contaminação nas vizinhanças de um depósito de lixo ou com a eficiência de um sistema de irrigação. Um engenheiro naval pode estar interessado em investigar os riscos de operação de um batiscafo ou possibilidade de salvação da tripulação de um submarino danificado, e ele vai para diversas áreas, né? A gente poderia imaginar várias outras aplicações para a mecânica dos fluidos, como, por exemplo, ter a capacidade de multiplicar forças para elevar objetos a grandes altitudes, como, por exemplo, numa oficina mecânica, quando você precisa erguer um carro, ou numa máquina agrícola, quando você precisa levar uma grande porção de alguma coisa de um lado para o outro lado, né? Então existem várias máquinas que utilizam os princípios da eletrostática e também os princípios da eletrostática fazem parte do nosso dia a dia. Nós veremos alguns deles durante esse primeiro semestre, tá? Passando aqui um pouquinho mais à frente, aqui está a sequência de conteúdos que nós iremos trabalhar ao longo desse primeiro semestre. A gente vai começar nessa primeira aula fazendo uma apresentação e logo na sequência introduzindo os conceitos de massa específica e pressão. Depois nós iremos para fluidos em repouso, medindo pressão, princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, fluidos ideais em movimento. Então até aqui era, assim dizer, fluidos parados, daqui para frente são fluidos em movimento, equação da continuidade e equação de Bernoulli, só para vocês terem uma ideia assim, de tudo que veremos ao longo desse semestre. O livro que eu vou utilizar como base é esse daqui, tá? O Fundamentos da Física. O autor principal é John Walker, mas ele é mais conhecido como Halliday, tá? É engraçado que na capa desse livro está escrito gravitação, ondas e termodinâmica, mas não está escrito fluidos, mas ele tem fluidos dentro dele, tá? Então eu estou com esse livro aqui, ó, olha só, esse daqui, né? Mas tá lá, tem um capítulo lá, o capítulo 14, é um capítulo sobre fluidos, a gente vai começar por ali. Esse livro ele tem disponível na biblioteca digital, mas só se houver uma necessidade maior, você vá atrás dele, tá? Caso contrário, não precisa, fique muito tranquilo, a maior parte dos materiais necessários eu vou trazer aqui nas apresentações para vocês, tá? Conhecimentos desejáveis aqui, né? Espero que vocês já tenham visto e compreendido bem o funcionamento das leis de Newton. A gente vai trabalhar bastante com esses conceitos, tá? Também trabalharemos com o conceito de densidade, ele vai ajudar vocês, caso vocês já tenham visto na química, e também o conceito de trabalho, que vocês viram no primeiro ano de física, ou comigo ou com outro professor. Isso porque tem alunos aqui de vários cursos diferentes.
Para caso você não se lembre, né, precisa revisitar esse conceito de trabalho. Trabalho era dado por duas formas, né? Trabalho era sempre igual à variação de energia de um sistema, ou também poderia ser dado por força vezes deslocamento, tá? Eram duas formas aqui de se representar o trabalho, normalmente dado por essa letra grega que é o tau, ok? São conhecimentos desejáveis, não são conhecimentos, não são pré-requisitos assim, obrigatórios, né? Mas se você já tiver prestado bem atenção e compreendido esses três conceitos da física, com certeza você terá facilidades aqui no nosso curso. A avaliação. A avaliação, para quem assistir a aula síncrona, eu vou explicar em maiores detalhes, mas ela se dá de duas formas. Vocês terão questionários após as aulas que valerão 50% da nota de vocês, questionários a respeito dos conceitos de física que eu vou explicar aula a aula, e vocês terão também uma atividade que vai valer 50% da nota de vocês, que é a atividade do jornal. Essa atividade do jornal, ela será feita conjuntamente com a disciplina de língua portuguesa. Isso significa que ao final do semestre vocês produzirão um texto que valerá para a disciplina de língua portuguesa e para a disciplina de física. E a forma como vocês estruturarão esse texto ao longo do semestre, eu vou explicar aula a aula para vocês. É muito importante que vocês compareçam à aula síncrona. Se vocês puderem comparecer, façam isso. Para quem trabalha ou por algum outro motivo tem algum impedimento, preste muita atenção às atividades semanais que vocês deverão fazer do jornal, porque semanalmente vocês terão um questionário para preencher lá no SIGA e mais uma atividade do jornal. São duas atividades. Essas atividades do jornal, elas irão se compondo semanalmente. Eu vou explicar semanalmente o que vocês têm que fazer um passo a passo, mas adianto que ao final do semestre vocês terão um trabalho final para ser entregue, tá? Eu estou falando jornal, mas esse jornal é aquele jornal que vocês devem já ter ouvido falar, que ele é chamado Jornal Scientific Far. Vocês podem procurar lá no Instagram, tem uma página no Instagram do Scientific Far, onde são divulgadas informações de caráter científico e tecnológico, produzidas tanto pelo Instituto quanto por outras instituições, de forma de caráter, assim, de uma forma de geral, assim, de informações, tá? Seguindo aqui, né, a gente vai falar sobre fluidos nessa primeira aula. O que são fluidos, né? O fluido, ao contrário de um sólido, tá aqui, é uma substância que pode escoar, tá? A ideia do fluido é que ele tem uma grande mobilidade, ele se escoa com facilidade. Escoar é a capacidade que um corpo possui de ter uma forma que se adapte bastante ao recipiente que o contém, mas que essa forma permita que as moléculas que compõem aquele corpo consigam deslizar umas sobre as outras com facilidade. A partir daí, podemos afirmar que os fluidos, olha só, eles podem se amoldar aos contornos de qualquer recipiente, né? Se você pega 1 litro de água e coloca num recipiente triangular, ele fica com formato triangular. Se for quadrado, ele fica quadrado. Os fluidos se comportam dessa forma porque não resistem às forças paralelas à superfície. Tá? Em outras palavras, eles não resistem a tensões de cisalhamento. Essa é uma primeira característica importante dos fluidos. Não resistir a tensões de cisalhamento. Isso significa que se você tem aqui, vamos supor, para quem não sabe o que é uma tensão de cisalhamento, imagine que você tem um eixo de um carro e você torce ele num sentido, de um lado, e no sentido contrário do outro. Esse tipo de tensão é chamada de tensão de cisalhamento. Tá? Ela tem muito a ver com o torque que uma determinada superfície recebe. No caso, os fluidos não resistem a essas tensões de cisalhamento porque suas moléculas deslizam umas sobre as outras, elas estão fracamente ligadas. Tá? As ligações químicas entre as moléculas são muito mais fracas do que nos sólidos. Por outro lado, muitos fluidos, como é o caso dos líquidos, eles resistem a tensões compressivas, tá? Então, se você pega, por exemplo, uma garrafa ali de Coca-Cola e tenta apertar ela, você vai ver que você consegue deformar muito pouco aquela garrafa. Isso porque um líquido, ele resiste muito a tensões compressivas, é difícil de comprimi-lo com grande facilidade, tá?
Aqui nós temos alguns exemplos, né? Já falei para vocês na introdução desse capítulo, existem inúmeras aplicações para fluidos, mas a gente tem aplicações que vão desde a aerodinâmica, aqui como nessa figura bonita aqui dos vórtices, que são esses redemoinhos, né, formados aqui pelas turbinas de um avião. A gente tem muitas aplicações na aerodinâmica, na aeronáutica, a respeito dos fluidos. Aliás, um avião só voa pela diferença de pressão que existe em suas asas, né? Então tem grande importância aí para a parte aérea. E a gente tem muitas aplicações também quando a gente fala sobre líquidos, tá? Então líquidos em tubulações, líquidos que nos ajudam a projetar maiores forças e coisas do tipo são muito utilizados. Sistemas de irrigação, assim por diante. A gente vai construir uma quantidade bem grande de conhecimentos aqui e eu espero que seja bem útil para vocês, tá? Fiquem por aí e assistem a próxima aula, que é a aula 1, onde a gente já entra diretamente nos conteúdos. Um abraço, tchau, tchau.